Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores e a todos os CPOs. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa de todos os martes, ele programa Obreiros em Foco. Queremos que você, servo de Deus, não perda ele foco em servi-lo, em estar servindo-lo cada dia mais, com toda a força e com toda dedicação. Ele, dia 15 de abril, já está cerca. Não foi possível fazer nossa reunião, ele dia 8 de abril, porque houve ele grande evento, não, da obra social, e nós outros decidimos dedicarmos às pessoas necessitadas, no dia 8, sábado passado, e agora já estamos em uma expectativa para esse dia 15. Aí está propósito de vida, às 4h30 da tarde, onde todos os obreiros, colaboradores e CPOs trairão sua honra. Nesta honra está pegada a fotografia do altar de sua igreja, e todos os dias estamos perguntando a Deus, pedindo a Deus, mejor dicho, habla, que tu servo escute, que tu servo se encontra escutando, porque, obreiros, nós outros não queremos servir a Deus apenas por causa de um título, porque eu posso estar servindo a Deus com um título de pastor, com um título de obreiro, um título de membro, de esposa, de pastor, de obispo, mas se eu não estou bajo ele propósito de Deus, Deus não me vai usar. Pastor Jorge, o que significa estar bajo ele propósito de Deus? Quando nós outros não servimos a nossa maneira, ou da maneira que nos dá a gana, não quando servimos com sacrifício. Gastamos nossa vida em favor das almas, em favor dos afligidos e desesperados. Você terá que deixar de trabalhar, de estudar, de cuidar de sua casa? Claro que não. Suas coisas você tem que organizar, há que ter um equilíbrio para ter um tempo para cada coisa, mas não podemos jamais servir a nosso Deus acomodados ou de qualquer maneira. Dentro dele programa de hoje, eu vou estar mostrando a história dele, pastor Jimmy, um pastor mais, é equatoriano, sua esposa também, uma excelente história. E vou mostrar também a história de fogo e terremoto. Obreiros que han passado por fogo, han passado por terremotos, mas como estão bajo ele propósito de Deus, são bautizados com o Espírito Santo, as provas, os desafios, as situações delicadas, não serve para nos derrubar, serve para nos deixar mais forte, mais disposto a servi-lo hasta a morte. Preparem, por favor, uma sídia, por favor, a minha já está aqui preparada. Coloquem em sua sídia uma Bíblia, de preferência que esta Bíblia, obreiro, colaboradores, CPOs e servo, esteja aberta. Será ele próprio Deus aí sentado. Prepare um vaso com água. Nele momento que eu esteja orando por você, orando com você, estaremos pedindo ao Espírito Santo que fortaleça a cada um, que lhe dê a direção, o que você deve fazer para vencer esta situação, e que esta situação lhe deixe mais forte, lhe deixe com mais prazer de servir a Deus. Vamos começar ele programa e gostaria que você prestasse muita atenção em este vídeo e já volveremos para a nossa meditação, porque depois eu quero que todos prestem muita atenção em cada detalhe da história dele, pastor Jimmy.
como foi que ele conheceu a Deus, como foi que ele chegou à igreja e como aconteceu ele chamamento de Deus para ele altar, porque Deus o chamou para ele altar, chamou também a sua esposa e eles decidiram aproveitar esse privilégio de servir a Deus no altar. Vamos primeiro a este vídeo e já regressamos com todos. Desde el día en que usted vino al mundo hasta el día en que parte de él, ¿sabrá cuál es su propósito de vida? Usted puede tener muchos sueños, muchos objetivos, pero ¿usted sabría responder cuáles son los sueños, cuáles son sus objetivos o cuál es el propósito de Dios en su vida? Este es el más grande objetivo y placer de su vida, estar en el centro de la voluntad de Dios. Sábado 15 de abril, descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia a las 16:30 en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Se todos estão observando, nós outros estamos todo este mês falando de los discípulos, mostrando que na igreja primitiva, os que foram ungidos, os que foram elegidos para servir a Deus no altar, eles não estavam preocupados com a posição. Eles não estavam preocupados em glorificar a eles mesmos, mas estavam preocupados em servir a Deus, em gastar toda a sua vida para agradar a Deus. Se era necessário predicar para 3 pessoas, lo hacía com alegria. Se tinha que predicar para uma grande multitud, igualito. Eram homens e mulheres de Deus que estavam sempre preocupados que a glória fuera para Deus e nunca para o homem, e que sempre reconhecia, se este paralítico está caminhando, foi por Deus. Se este cego volveu a ver ou está vendo, foi Deus. Se este endemoniado, possuído por forças malignas, se encontra liberado, foi ele poder de Deus. Nunca os discípulos disseram, foi eu que realizei este milagre. Sempre eles deixavam claro que aqueles milagres era obra de Deus e que nós outros somos solamente um exemplo, somos solamente um objeto que Deus usa. Deus nos usa para ganhar alma. Ele está nos usando a cada dia para ajudar as pessoas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, obreiros, colaboradores, CPOs e todos os servos, no que está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 25. Porque tu, Deus meu, has revelado a tu servo que lhe edificarás uma casa. Vê que a revelação não é para qualquer, é para os servos. Quando Deus me revelou seu poder, me revelou sua vontade, eu me converti, porque quem me revelou a vida que eu tinha que ter, não foi a religião, não foi os homens, foi ele próprio Espírito Santo. Depois ele me revelou para vir ser obreiro, depois me revelou para ser pastor. E cada vez que Deus revela, é porque Deus é amor. E quando Ele chama, obreiros,
quando ele chama a uno, ele dá a uno as condições necessárias para servir. E qual é a condição necessária? O Espírito Santo. E a cada dia manter a essência de servo, está servindo a todos de fé, com uma dedicação para ajudar as pessoas, porque tu, Deus meu, has revelado a tu servo que lhe edificarás uma casa. Portanto, tu servo ha hallado ânimo para orar delante de ti. Ou seja, quem está sendo revelado, ou quem é revelado por Deus, sabe que a intenção de Deus é edificar. A cada dia está nos edificando, nos fortalecendo, porque Deus quer que eu esteja servindo a Ele nele mesmo espírito do início. E qual é o espírito do início, pastor Jorge? É ele primeiro amor. Está sempre dizendo, Deus, Padre, Deus Todo-Poderoso, habla que tu serve, escute. Eu não quero fazer nada nele piloto automático. Eu não quero fazer nada que eu já aprendi, mas eu quero fazer as coisas nele espírito. Não vivi em uma rotina espiritual, mas vivi a cada dia renovando-se em minha servidumbre. Porque tu, Deus meu, has revelado a tu servo que lhe edificarás uma casa. Ou seja, esta casa é nós outros. Somos casas de Deus, morada do Espírito Santo. E como foi revelado esta edificação, mire o que ele digo, portanto, tu servo ha hallado ânimo para orar delante de ti. Ou seja, não só para orar, mas para viver servos em espírito de oração, porque quando uno está seguro, se aqui estou, foi Deus que me chamou. Há ânimo para orar, há ânimo para ayunar. Quantos que não têm ânimo para ayunar? Quantos não têm ânimo para ler a Bíblia, para evangelizar, para cuidar de uma pessoa, dedicar-se a cuidar daquela pessoa, para que amanhã esta pessoa esteja firme, esteja convertida, e você tenha a alegria, caramba, valeu a pena todo o sacrifício para cuidar dessa muchacha, para cuidar desse muchacho. Veja, a hora é obreiro, a hora é pastor. Quantos que quedam contentos, que cuidam de um, cuida de outro, e ali vai nascendo novos discípulos, porque cada vez que servimos, obreiro, temos que servir com ânimo, nunca com desânimo. Quando servíamos a las tinieblas, a nossas vontades, servíamos com ânimo. Se acorda que um tinha ânimo para prostituir-se, tinha ânimo para tomar, tinha ânimo para balhar, tinha ânimo para ser coisas que hasta hoje temos pena, vergonha, nos dá vergonha de falar de coisas horríveis que já hicimos. Mas quando uno tem ânimo para as coisas de Deus, este ânimo se converte em ganhar alma, se converte em ajudar a seu próximo, se converte em um prazer. Padre, como tu queres que eu te sirva? Eu quero gastar minha vida para lhe servir. Preste muita atenção agora e na história dele, pastor Jimmy. Antes de poner a história dele, pastor Jimmy, gostaria que você colocasse toda expectativa para este sábado. Será a reunião de los obreiros, dia 15 de abril. Não foi possível realizar sábado passado,
porque sábado passado tuvimos o evento para ajudar os necessitados da obra social. Foi uma bendição. Ajudamos pessoas não só com o material, mas ajudamos também alimentando-los com a palavra de Deus. E o Espírito Santo agora hace a obra. E dedicamos toda a nossa força para ajudar esta gente e resolvemos deixar a reunião do propósito de vida para este dia 15, para que todos os obreiros, obreiras, colaboradores, CPOs possam estar tranquilos, porque esse dia 15 agora não haverá nenhum evento paralelo à nossa reunião. E você vai vir uniformada, trazer sua Bíblia e trazer sua honra. Aí está escrito: habla, Senhor, que tu servo escuta. Deus está preparando, obreiros, algo muito forte. Lhe garantizo algo muito forte, que vai a renovar-nos espiritualmente, como muitos estão escrevendo e dizendo: pastor, é palavra de uma obreira, pastor, não tenho pena de dizer, me dá vergonha, mas eu quero dizer que esses dias que estamos meditando, que estamos escutando esta direção de nos ubicarmos bem para servir, a hora de eu posso dizer que eu estou bem ubicada. Eu estava servindo desubicada, não é forte? Estava servindo desubicada. Outro mensagem que nós outros recebemos de um obreiro, dizendo: a hora eu posso ver que devo servir não a minha maneira, mas a maneira que agrada a Deus. Ou seja, não estava servindo da maneira que agradava a Deus. E outros mensagens que hemos recebido de pessoas que reconhecem, não têm vergonha de dizer que realmente o propósito está lhe ajudando. E todos os dias diga, todos os dias pergunte: habla, Senhor, habla que tu servo escuta, porque todo aquele que está servindo tem ânimo de a cada dia estar agradando a Deus. Vamos lá, a história dele, pastor Jimmy, deixe sua sídia preparada, coloque a Bíblia aberta, prepare seu vaso com água, porque eu estou seguro que nele momento da oração, obreiros, obreiras, colaboradores, servos, Deus estará fortalecendo-nos e preparando-nos para esta grande reunião dele propósito de vida. Vamos lá, a história dele, pastor Jimmy. Mi nombre es Yesenia Manzaba y antes de ir a la iglesia yo era una persona que sufría mucho desde mi niñez. Por ejemplo, yo crecí viendo en mi casa muchos maltratos, había peleas, discusiones, escuchaba voces, sentía como que alguien llegaba a la casa, que las cosas se caían, tenía dolores de cabeza constante. El dolor de cabeza que yo tenía era insoportable. Era todos los días que tomaba una pastilla para calmar ese dolor de cabeza. Pero no acontecía absolutamente nada. Incluso hay tantas pastillas que yo tomaba, como que hacía un efecto ya esa pastilla, pero no que quitaba el dolor. Ya comencé a quererme hinchar, sentía así como que la cara se dormía, así los labios, todo se me dormía y el dolor nunca desaparecía. Mi nombre es Jimmy Carpio y los problemas comenzaron en mi vida desde la infancia, porque yo presencié a mi corta edad los problemas que habían en mi casa con mis padres, ¿no? Ellos peleaban mucho, ellos siempre estaban discutiendo por cualquier cosa, problemas que se presentaban de la nada. En algunos casos era por celos. Mi mamá, ella reclamaba cosas que acontecían en el pasado, ella tenía recuerdos que según mi papá había hecho en el pasado y ella siempre quedaba recalcando esas cosas.
habían agresiones físicas, habían agresiones verbales también, muchas veces yo presencié aquello y nosotros sufríamos, mis hermanos y yo queríamos ver a ellos bien, queríamos ver a ellos felices, pero ellos no se daban cuenta. Mi mamá, ella le hicieron un trabajo de brujería. Mi mamá pasó a sufrir mucho por causa de eso. Ella también tenía ese problema de dolor de cabeza. Era tanto el dolor que ella hasta lloraba, se hinchaba los ojos, ella no podía ver la luz. Era un dolor demasiado fuerte. Incluso la llevaron a donde los brujos, ¿no? Para ver si acontecía algo. Pero era solo por un tiempo, pero después regresaba el problema, regresaba esa dolencia. Yo fui creciendo y los problemas continuaron. Muchas veces él iba y compraba de una sola vez 4 cajetillas de cigarrillo, por ejemplo, y mi madre quedaba enojada porque él gastaba el dinero en vicios y faltaba el dinero para la casa. Y así se formulaban los problemas y cada día iban aumentando. Probé el alcohol, cerveza, nosotros tomábamos. El sufrimiento seguía, las enfermedades seguían, el problema espiritual seguía. Yo escuchaba voces, yo me sentía sola, afligida. Había un vacío dentro de mí y yo no sabía qué hacer. Y yo pensaba así, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a acabar este sufrimiento? Con el pasar del tiempo, yo iba guardando odio para mi papá. Tenía guardando ese odio, ese rencor, ¿sabe? Que de ver cómo él maltrataba a mi mamá, cómo él hacía sufrir a mi mamá. Y entonces todo eso fue quedando aquí guardado en el corazón. Los problemas fueron aumentando y un cierto día un familiar nuestro llegó a la casa, invitó a mi hermano mayor y le dice, hay una iglesia que yo conozco que oran por los enfermos. Mi hermano mayor tenía una niña que nació con problemas de salud, siempre estaba enferma. Y cuando aquel familiar le dice, yo conozco una iglesia donde las personas se curan, mi hermano fue. Él fue y él regresó maravillado de ver los milagros, los testimonios, invitó a la familia. Nadie fue, el único que fui yo. No, mi hermano me invitó a mí, yo digo, yo voy. Cada día que pasaba me sentía peor. Pero un día estábamos todos reunidos en casa y vimos el programa en la televisión, ¿no? Vimos el programa en la televisión y vimos un testimonio, ¿no? Que decía una joven que era curada, ¿no? Hablaba que ella fue curada, fue sanada. Y ahí mi abuelita dijo, en ese lugar ustedes van a ir, porque ustedes van a ser curadas de todas esas enfermedades. Y fue así. Primero fue mi mamá a la iglesia y después me llevó a mí. Desde el día que yo fui a la iglesia, yo vi ese cambio, o sea, yo sentí, ¿sabe? Como que salió algo dentro de mí, aquel peso que tenía, aquella tristeza, porque era una tristeza, ¿sabe? Tan profunda, que cuando yo fui a la iglesia fue como que se despejó todo, salió ese peso dentro de mí. De la primera vez que yo fui, algo aconteció dentro de mí. Regresé también muy contento, maravillado. Y yo fui cambiando, mi carácter fue cambiando. Esa tristeza que había, ¿no? Por causa de los problemas que yo presencié en mi casa, yo vi que Dios fue quitando aquella tristeza, comenzó a haber un cambio dentro de mí. Yo me fui liberando de todo lo que había, malos pensamientos, tristeza, aflicción, fue saliendo de mí. Y empezamos a seguir y yendo a la iglesia, participando, ¿no? Desde el primer día que yo comencé a ir a la iglesia, yo me lancé 100%. Y yo comencé a orar por mis padres, comencé a clamar por ellos. Claro que primero yo me enfoqué en mí, ¿no? Porque yo quería estar bien. Fue una de las cosas que Dios me mostró, por cierto, que yo tenía que cambiar. Me liberé totalmente de todo, tristeza, pensamientos malignos. Dejé las malas amistades también que teníamos y fui entregándome. Cada día me entregaba más. Y gracias a Dios, ¿no? Yo vi ese cambio dentro de mí.
Ya con el pasar del tiempo ya no escuchaba voces, ¿no? Ya yo dormía tranquila, ya el sueño, gracias a Dios, todo eso cambió. El dolor de cabeza salió por completo y mi mamá, ella fue liberada, ella fue curada, ya no precisa ir a donde los brujos, ella no precisa tomar más pastillas para los dolores de cabeza. Yo también ya no tomo más pastillas. Claro, no fue fácil, tuve que luchar, ¿no? Tuve que participar en la iglesia y Dios se manifestó en mi vida. Yo recuerdo que tenía más o menos 5 meses en la iglesia, cuando un día el pastor dijo que habría bautismo un domingo en las aguas y yo decidí bautizarme. Me entregué, me lancé 100% en los brazos de Dios. De aquel día en adelante yo vi un cambio realmente, porque hubo una entrega sincera, verdadera. Pero con el pasar del tiempo, ¿no? Participando, me fue enseñando lo que el pastor decía, que la importancia de tener el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, yo quiero tener el Espíritu Santo. Yo buscaba, trataba de envolverme más en las cosas de Dios, leía la Biblia, oraba, ayunaba, hacía mis propósitos, ¿no? Y fui buscando más de Dios. Ya me había liberado, ya me había entregado, me había bautizado en las aguas, pero yo percibía, yo sentía literalmente que algo me faltaba. Entonces entendí que era el Espíritu Santo que me faltaba y fui buscando. Hasta que un día, en una vigilia, yo recibí el Espíritu Santo. Y fue una paz tan así que no hay palabras cómo explicarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque solo Él es el único que puede hacer eso sobrenatural, ¿no? Y la persona que tiene esa experiencia. El Espíritu Santo vino dentro de mí, sacó esa tristeza, sacó ese vacío y Él llenó, Él me completó, Él hizo todo nuevo dentro de mí. Y gracias a Dios, un cierto día yo recibí el Espíritu Santo. Pues justamente me acuerdo en una vigilia y yo busqué el Espíritu Santo y recibí la plenitud de Dios. A partir de ese día yo me sentía fuerte, yo me sentía lleno, ¿no? La paz inundó mi alma de tal manera que yo me lancé más todavía y me entregué a Dios 100%. Hoy en día yo tengo esa paz interior, esa tranquilidad que hay en mi alma. Gracias a Dios todo cambió. Que desde ahí, ¿no?, nació esas ganas de hacer la obra para Dios, de ganar almas, ¿sabe? Porque era una cosa que había dentro de mí, que latía así tan fuerte, de llevar la palabra de Dios para aquellas personas que también estaban necesitando. Después que yo había recibido el Espíritu Santo, aquel anhelo, aquel deseo de querer ayudar a las personas era tan grande que no había nada que me detenía. Yo recuerdo que yo vivía más o menos a 2 horas de distancia de la iglesia y yo iba a las reuniones y yo quería servir a Dios de alguna manera. Ahí fui llamado para la obra en el altar, porque yo había hecho esta oración: que se haga tu voluntad, Señor. Siempre yo hacía esa oración porque yo quería saber cuál era la voluntad de Dios. Hoy en día estoy en la obra de Dios, ya voy a cumplir 18 años, gracias a Dios. Y estamos aquí sirviendo a Dios con fe, con ánimo, con determinación. Y queremos dedicar nuestra vida para Él hasta el último día, sin mirar a las dificultades y a donde sea que Dios nos quiera, en este país o en cualquier otra parte, vamos a estar aquí dispuestos. No, con el pasar del tiempo conocí a mi esposo, nos fuimos conociendo y me casé con él. Antes yo tenía miedo de casarme y me casé con mi esposo. Ahora somos felices. La Biblia menciona eso. Dios dijo para Adán: no es bueno que el hombre viva solo. Y yo entendí eso. Y yo busqué también la bendición sentimental en el altar, porque todo lo que yo lo logré en el altar. Ahora somos felices con mi esposo, estamos en el altar ganando almas, sirviendo a Dios, llevando la palabra de Dios para aquellas personas que lo necesitan. Gracias a Dios, porque es un privilegio llevar ese mensaje a aquellas personas que están allá afuera necesitadas. Y Él nos llamó
Él nos usó en esta obra maravillosa y yo quedo muy agradecida. No tengo palabras cómo agradecer todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en mi vida, y Él ahora nos usa en esta obra, que es ganar alma. Gracias a Dios, hoy en día yo estoy felizmente casado, tengo mi esposa, estamos felices, gracias a Dios, nunca tuvimos problemas, estamos bien, felices y estamos sirviendo a Dios juntos, haciendo la obra de Dios juntos. Ya vamos a cumplir 16 años de casado y estamos firmes, gracias a Dios. Veja que história bendecida. Veja que pastor Jimmy e sua esposa se encontram um barco de propósito de Deus. Talvez alguém pergunte, este propósito de vida, pastor, é para que obreiros, obreiras, hagam a obra de Deus no altar? Não, porque eu tenho dito todos esses dias, nem todos os membros serão obreiros, nem todos os obreiros serão pastores ou esposa de pastores, nem todos os pastores serão obispos. Não, todo há um propósito. Agora, não podemos estar servindo a Deus, obreiro, a nossa maneira. Como eu estava falando antes, que recebemos mensagens de obreiros agradecendo por este propósito, e lhe dá pena falar, mas está falando, é a sinceridade, Deus se agrada da sinceridade, como o obreiro digo, agora eu estou em outro nível espiritual, porque eu estava servindo a minha maneira, e eu estava esfriando-me, porque estava servindo como poderia servir, e dando de mim lo pior para Deus. E este obreiro agora já se despertou, está desperto, porque nossa servidumbre não tem que agradar ao diabo, nossa servidumbre tem que agradar a nosso Deus, a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus ha cobrado de mim, Deus ha cobrado de você. Ele nos deu sua palavra, Ele nos deu seu nome, Ele nos deu seu Espírito. Essas três coisas é o suficiente para um verdadeiro servo a ser a diferença. Que diferença? Ganhar alma. Ganhar alma a ser discípulos, porque muitas vezes nos equivocamos em pensar, eu fui evangelizar. Você foi evangelizar para quê? Para ganhar alma. E não, quando vamos evangelizar, vamos buscar pessoas do mundo para a igreja. Mas quando cuidamos dessas pessoas, acompanhamos, damos uma assistência espiritual, e essa pessoa abandona o mundo, se bautiza nas águas, firma sua vida com Deus, é bautizada no Espírito Santo, aí podemos dizer, eu ganhei uma alma para Jesus, eu ganhei 2 almas para Jesus, e eu tenho dito que em todos esses anos que tenho ajudado a um, ajudado a outro, eu não he hecho nada. Eu não he hecho o suficiente, aún estou com deuda com Deus, a cada dia temos que buscar a ser mais, muito mais para nosso Deus. Por isso, obreiro, este dia 15, esteja aí numa expectativa, esteja ajunando, esteja orando. Quando você venir, venha em espírito, lave seu uniforme, plante, venga vestido com seu uniforme, todo guarde aquilo, vendrão para o templo da fé. Eu estou seguro que você entrará uma pessoa e sairá outra. Mire que o obreiro digo, estou vivendo outro nível espiritual, solo acompanhando os programas, solo acompanhando as meditações. Há bastante obreiro que vê a meditação
e me escreve, pastor, esta meditação habló isso. São obreiros que compartem o bueno conosco, e eu quedo feliz porque Deus está usando-me para ajudar, usando-me para lhe fortalecer, porque somos um instrumento em las manos do Espírito Santo, e que toda honra, obreiro, e que toda glória seja para Ele, que Ele apareça e que nós outros desapareça. Então prepare sua hojita, coloque lá foto do altar de sua igreja e traga lá a Bíblia, chegue tempranito, vai ser um sábado inovidável. Eu não vejo lá a hora, porque vai arrebentar, vai acontecer um avivamento espiritual, porque como servos vamos nos humilhar, como servos vamos buscar em Deus o que Ele quer, que Ele quer de nós outros, e não vamos servi-lo à nossa maneira, mas vamos servi-lo à maneira que agrada a Ele. Vamos a uma história de uma pessoa que passou por fogo, passou por terremotos, mas aguentou. E por que aguentou? Porque esta pessoa recebeu as condições para aguentar, recebeu a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, e recebeu o Espírito de Jesus. Com estas três coisas, um vence, um enfrenta fogo, um enfrenta terremotos, um passa por humilhações, por injustiça, por qualquer coisa, pero um permanece firme hasta el fim. Vamos a esta história de quem passou por fogo e terremotos, e já regressamos para orarmos, para dobrar nossas rodilhas. Já preparou sua sídia, já colocou nessa sídia a Bíblia aberta, é Ele próprio Deus sentado aí. Você, obreiro e servos que estão enfrentando lutas e que estão pensando em desistir, você que é um servo e está perdendo a essência como você começou. Se acorda a primeira reunião que você pôs o seu uniforme? Se acorda do primeiro demônio que você arrancou das pessoas em nome de Jesus? Se acorda da primeira pessoa que você atendeu, afligida, com ganas de morrer, e aquela pessoa que chegou na igreja com peso, chegou na igreja desalciada da vida e saiu outra pessoa, e você quedou contento, caramba, Deus me usou, foi o Espírito Santo que me usou. Se acorda da primeira evangelização, quando saímos a las calles, de puerta em puerta para evangelizar? Se acorda quando fomos ao hospital atender, orar pelos enfermos, em la cárcere, ali dentro de la cárcere ou fora de la cárcere, porque muitos estão sofrendo dentro de la cárcere, e há uma outra multitud que é a família sofrendo também fora de la cárcere, madres, hijas, esposas, e nós outros hemos dado este apoio espiritual, porque todos são almas, e queremos, obreiros, que cada um de ustedes esteja à disposição para estar em um grupo, para estar no grupo do hospital, no grupo de evangelização. Há um grupo, que é aquele grupo jovem, para ajudar os jovens que chegam na igreja com depressão, com ganas de suicídio, que se encontram involucrados em drogas, adictos a muitas drogas. Nós outros abraçamos ele trabalho para que amanhã todas essas pessoas estejam servindo a Deus, não a sua maneira, mas a maneira que Deus lhe chamou. Vamos a esta história de fogo e terremotos e já regressamos com todos. Fuego y terremotos, viento fuerte que pasó,
Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Félix y yo conocí la iglesia por una invitación en un momento que estaba de desesperación, con problemas de salud. Había sido desahuciado por los médicos. Yo tenía que ser operado de la columna y los médicos me daban un 10% de salir caminando de esa operación y logré la sanidad. Eso fue un proceso de 7 meses, sin dejar. Entonces cuando recibí la sanidad vi que Dios estaba ahí y logré el milagro. Entonces ahí yo empecé a involucrarme para recibir el Espíritu Santo, tanto que se hablaba del Espíritu Santo, que nosotros teníamos que recibir el Espíritu Santo. Entonces yo me involucré y empecé a ir a las vigilias y todo, y en una vigilia yo recibí el Espíritu Santo y de ahí nació el amor para ayudar a los demás, ¿no? Como Dios me ayudó a mí, yo quería hablar para los demás lo que Dios hizo, y entonces salí a evangelizar y así me involucré hasta ser obrero. Pero después de 7 años de ser obrero vino una lucha. Fue que yo quedé sin trabajo. Estuve 6 meses sin trabajo, siendo obrero. Y yo seguía en la iglesia siendo obrero, en las reuniones. Venían personas con la misma situación que yo tenía y yo daba consejos para ellos. Que lucharan, que usaran la fe, que oraran, que Dios iba a abrir la puerta. Pero yo siendo obrero no conseguía esa puerta abierta. Entonces yo ya me entró los pensamientos de Dios no me escucha, Dios no se agrada de mí. Yo me sentía frustrado porque como hombre de la casa no podía traer el sustento, ¿no es cierto?, para el hogar. Tenía un hijo chico que iba al colegio y no podía comprarle las cosas para el colegio, no podía darle a mi esposa para hacer la comida, no podía enfrentar los gastos de la casa. Llegó un momento de desesperación, entonces yo agarré y empecé a luchar de nuevo, ¿no? A ponerme firme y dije, no, si yo doy consejo para los demás, que Dios va a abrir la puerta. Entonces yo me levanté y dije, mañana yo salgo y voy a conseguir trabajo, porque si Dios es Dios, está en mi vida. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo que lograr. Entonces ahí yo me puse firme de vuelta y así seguí luchando, ¿no? Y hoy por hoy son 18 años que yo estoy en la obra y pasé más luchas, pérdida de mi padre. Entonces ahí vino otro bajón, pero yo seguí en la lucha porque vi que Dios no me abandonaba. Entonces yo miraba solo para el altar, miraba firme para Dios. Y es por eso que hoy estoy firme, porque yo no miré para las dificultades, sino miraba solamente a Dios, miraba para el altar. Y en el altar yo lograba las victorias. El Espíritu Santo representa para mí todo, porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo podemos lograr muchas cosas. El Espíritu Santo obra a través de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo es la vida. Si el hombre no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida, porque Él nos guía, nos lleva a la solución, nos lleva a victorias, nos lleva a poder ser feliz, ser alegre, ser todo. El Espíritu Santo es todo. Bueno, después de tudo que hablamos, de tudo que lhe mostramos, vamos orar. Agora, obreiros, você deve preparar-se, porque já tem mais de um mês que estamos avisando. Eu gostaria que todos os coordenadores de obreiros que me veem, que me escutam, que, por favor, avise os obreiros. Os pastores já estão fazendo isso, mas avise a los obreiros para não faltar nada. Nada pode faltar. Todos os obreiros, todos os colaboradores, CPOs, todos em todo o país, uniformados, devem chegar tempranito, porque dia 15, sábado a hora, não hablar nenhum evento, nada, não hablar nada, para que os terdes puedan
está nesta reunião com a cabeça fresca, despreocupado. Traga a Bíblia, traga a hoja, aí está a hoja com a foto do altar de vuestra igreja. Você já sacou a foto, já pegou. Esta foto que está aí é do altar do templo, aqui é onde sirvo. E você vai trazer do altar de sua igreja. E você já está perguntando a Deus, como eu também, habla, Senhor, que tu servo escute. E ele, propósito de Deus, é de servi-lo. De servi-lo em que posição, pastor? Eu não sei. Ele sabe. Eu, quando cheguei à Igreja Universal, endemoniado, perturbado, enfermo, problemático, Deus já me via aqui em Equador. Há 35 anos atrás, Deus já me via aqui no Equador predicando. Ele já me via. Ele já tinha um propósito. Mas ele propósito foi acontecendo de acordo com o Espírito. Não por influência humana, não por influência carnal, não, foi uma influência espiritual. Tudo obra do Espírito Santo. E eu creio que o mesmo está acontecendo contigo, que o mesmo acontecerá com todos que digam assim, eu quero servir. Como obreiros que han enviado suas mensagens dizendo que solo os programas, solo as meditações já está sendo uma diferença em sua vida espiritual, em sua servidumbre com Deus. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nuestro Deus e nuestro querido Padre, uma vez mais dobramos nossas rodilhas com todos os obreiros e servos. Todos os martes nos unimos em uma sola fé, porque sabemos, meu Padre, que Ele, Senhor, és quem levanta, és quem dá livramento, és quem dá a vitória a tus servos. Espírito Santo, queremos estar a cada dia animados em servir. Quando ele, Senhor, digo para Pablo, para ele ser juzgado, não em Jerusalém, porque em Jerusalém ele ia ser livre daquela prisão. Mas ele, Senhor, digo para ele ir para Roma. E ele sabia que em Roma era morte, mas ele obedeceu com ânimo. Filipe, que genou, que trabalhou e bendigo a igreja de Samaria, ele foi para o deserto, solo para salvar um eunuco, porque ele estava abaixo a tu propósito. Ó Espírito Santo, há obreiros que nos envia mensagem, dizendo, pastor, a hora eu me ubiquei, eu estava desobicada. Pastor, a hora eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Pastor, a hora eu estou em outro nível espiritual. Meu Padre, são humildes em reconhecer realmente que se encontravam, meu Padre, servindo de qualquer maneira. Ó Espírito Santo, visita cada obreira, cada obreiro, cada CPO, visita os colaboradores, e se há algum servo que está a ponto de cair em um laço, se há algum servo que se encontra a ponto de adulterar, a ponto de fazer algo que sua alma se perderá, meu Padre, dá força para este servo da mátia atrás, dá força para este servo se alejar da malícia, se alejar de pessoas que lhe pudrem espiritualmente, se alejar de pessoas que não lhe hacem bem espiritualmente, que estorba sua comunhão contigo.
mi Padre, e que Ele, Senhor, dê a vitória a todos eles, dê condições de converter seus dolores em felicidade. Consagra este vaso com água, e quando todos bebermos del água, que venhamos a beber de tu poder, ele poder transformador que dá ânimo e felicidade. Em nome de Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Muchos creen que son producto de una casualidad y que no tienen un propósito de vida. Aunque las personas o usted mismo no conozca su propósito, Dios lo sabe. Por eso, existen personas como Jonás que están yendo en dirección contraria a lo que orienta Dios. Insisten en afirmar que sus planes y propósitos son mejores a los que tiene Dios preparados, y por eso acaban desanimándose a medio camino. Vea el ejemplo de Moisés, José, Elías, Pablo, que tuvieron un único propósito de servir a Dios, y por eso obtuvieron buen testimonio. No fuimos llamados para ver el tiempo pasar, sino para servir y ganar almas, porque solamente quien gana almas será importante en el reino de Dios y será recordado para toda la eternidad. En este mes de abril, haremos la consagración a favor de la vida espiritual, separando una foto del altar de su iglesia y orando todos los días pidiendo para que Dios hable con nosotros. Habla, que tu siervo escucha. Sábado 15 de abril. Descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia. A las 16:30, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Graças a Deus, estou seguro que o Espírito Santo lhe fortaleceu, como fortaleceu a mim. Obreiros, este sábado a hora, dia 15 de abril, às 16h30, 4h30, estaremos à la tarde, neste grande evento, propósito de vida. Estou seguro que Deus será glorificado e que você sairá desta reunião transformado. O Espírito Santo já nos deu o que queremos lhe entregar, porque esteja seguro que nunca e jamais eu subiria no altar se Ele não tivera dado algo para lhe falar, porque para Deus falar, Ele tem que dizer o que devemos lhe falar. E será muito forte, não perdam esta oportunidade. Todos de Guayaquil, aqui no Templo de la Fé, uniformados, não chegue tarde, já é um dia justamente para que você diga, eu fui evangelizar, eu fui a ser isso, fui a ser aquele, e não tive tempo de vir. Nós outros cancelamos sábado passado, porque houve um evento da obra social, e gostaríamos de nos dedicar 100% como nos dedicamos. Foi uma bendição. Para deixar para esse sábado a hora, este evento solo para edificação de sua vida espiritual. Ok? Amanhã estaremos miércoles em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nele miércoles do Espírito Santo, buscando a força e o poder do Espírito Santo e nos alimentando da palavra.
Ele verdadeiro servo não deixa de venir miércoles. Los del templo que não pode venir nele templo, vaja à Igreja Universal mais cerca a sua casa, obreiros, colaboradores, CPOs, mas não deixe de estar miércoles na casa de Deus. E este jueves, antes que me ouvide, estaremos em todos os horários e em todas as igrejas universal, consagrando La Rosa. Por favor, traga La Rosa de qualquer color, amarilla, se você quer trazer roja, branca, ele color que lhe guste. Traga uma rosa que estamos consagrando à la Santíssima Trinidade, para que você ponga esta rosa bendecida dentro de seu hogar, porque as bendições acontecerá. Aqui nele templo estaremos em vários horários. Eu estarei às 7 e às 3 da tarde. Pastor Gustavo estará 10 da manhã e 5 da tarde. Pastor Manuel estará 12 del meio-dia. E ele, senhor o bispo, estará às 7 da noite, em la noite del amor, com todos nós outros pastores e esposa. Você deve aproveitar a oportunidade. Traga a rosa que você lá levou para casa, entregue-la na entrada, que lá vamos queimar. E nele momento que esteja sendo queimada, todos os males serão queimados, serão convertidos em cenizas. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Que Deus me los bendiga a todos y mucha luz. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.